Bom, uma recapitulação do que nós já tratamos até aqui, quando nós olhamos para o livro de Coríntios. Coríntios é um livro que trata de conselhos para a igreja, para a comunidade. E o missiólogo já falecido Peter Wagner, ele diz que Coríntios, 1 Coríntios, é o livro que contém mais conselhos práticos para a igreja atual do que qualquer outro livro da Bíblia. Por isso, nós precisamos olhar para esse livro, fazendo o exercício que quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios, talvez ele escreveu para a primeira Igreja Batista, para a primeira Presbiteriana, para a primeira Ponte. Nós precisamos olhar para o que está escrito aí como um verdadeiro espelho e entender e discernir o que o apóstolo Paulo está escrevendo da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade. Então, desde o princípio, olhar para Coríntios aqui não é um exercício de olhar para o passado. Olhar para 1 Coríntios é um exercício de olhar para o nosso presente. E aí nós conversamos no primeiro capítulo dessa série, nós falamos da importância de, no meio de uma cultura secularizada, algumas pessoas essa semana conversaram muito a respeito da abertura das Olimpíadas, né? Aquilo que foi esboçado ali numa tentativa de profanação ou difamação da fé cristã. Então, isso são lembretes da nossa missão, isso são lembretes de que nós estamos num mundo que vive uma cultura alheia à vontade de Deus, e como uma igreja ou como um povo que não está separado do mundo, porque nós não estamos numa bolha, Deus não nos chamou para sermos extraterrestres aqui, certo? Nós não somos alienígenas, nós somos sal e luz da terra, desta terra. Deus nos chamou para, à medida que nós entramos e caminhamos sobre essa cultura secularizada, nós tenhamos uma missão a cumprir. Então nós não fomos separados do mundo, nós somos separados para o mundo, nós fomos separados com uma missão de apontar esperança em Cristo Jesus para um mundo que está perdido. E aí o apóstolo Paulo então começa conversando com essa igreja que estava sofrendo fortes impactos e influências de uma cultura secularizada, especialmente pautada nas questões da imoralidade. Então, em Corinto nós tínhamos a adoração de vários deuses, mas nós tínhamos em especial destaque para dois. Uma deusa mulher, Afrodite, onde o seu culto ele acontecia através de mais de 1000 sacerdotisas que se prostituíam no templo de Afrodite. E nós tínhamos também o deus Apolo, o deus que exaltava a beleza masculina, dando aí como uma vertente de adoração a relação entre dois homens, né? Então, Corinto era uma cidade influenciada por uma espiritualidade que se manifestava na adoração, pautada na imoralidade sexual. E aí nós estamos vendo o apóstolo Paulo conversando com esses irmãos, diante do desafio de cumprirem a sua missão em Corinto, frente a tanta influência desse escopo religioso. E aí o que o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos? É um chamado à santidade. É o entendimento de que nós temos que desenvolver uma santidade pessoal. Eu fui chamado por Deus, e antes de Deus estar se importando no que eu venha a fazer, Deus está empenhado em transformar o meu ser. Antes do fazer, Deus está empenhado em transformar o meu ser. Santidade pessoal. A segunda santidade que o apóstolo Paulo fala é sobre a santidade comunitária. É a responsabilidade que eu e você temos de cuidar dos nossos irmãos, de estabelecermos uma santa unidade, de não permitir que no nosso meio se instaure cismas. A palavra cisma, ela significa rasgar. É como alguém que tem um tecido, ele rasga o tecido, ele destrói, ele divide um tecido. No povo e na comunidade de Deus não há espaço para esse tipo de cismas. E aí nós falamos que na igreja em Corinto, se você achou que foi uma barra pesada
a polarização política de 2022, porque nós tínhamos dois lados aí tensionando, né? A igreja em Corinto, ela tinha 4 partidos, e nós falamos sobre isso. O partido liberal do apóstolo Paulo tinha lá na igreja dos Coríntios, né? Então a galera que era assim, paz e amor, o pessoal chega de regras, esse negócio desse pessoal fundamentalista, conservador, esse povo aí, não, nós somos aqui uma galera mais relax. Era o partido liberal do apóstolo Paulo. O segundo partido que Paulo vai tratar era o partido filosófico do Apolo. Os irmãos que gostavam muito de se reunir para ficar falando e conjecturando, e falavam, mas aqueles 3.000 que se converteram lá em Atos, quem contou? Quem fez essa conta? Será que isso é uma coisa literal? Será que é figurativa? Eles falam de salvação, mas não contribuem para a salvação de ninguém. Eles falam do papel social da igreja, mas eles não colocam a mão na massa. É o partido que gosta de falar, mas não se envolve em nada. Era o partido filosófico do Apolo, o segundo partido que tinha lá na igreja dos Coríntios. O terceiro partido era o partido do apóstolo, o partido conservador do Pedrão. Era o povo que olhava e dizia assim, esse bando de gente aí, ninguém tem jeito, esse povo relativiza tudo, não tem compromisso, esse povo aí está abandonando a tradição, os bons costumes, aqui é um lugar de regra, aqui é um lugar de lei. Era o partido do apóstolo Pedrão, partido conservador, PCP. Parece nome de facção, né? Geralmente, nesses partidos que têm um alto índice de moralismo e fundamentalismo, nós nos decepcionamos por perceber que, na sua grande maioria, as pessoas que são extremamente dotadas de uma alta moral e um alto fundamentalismo, elas estão usando disso como um muro e uma capa para esconder a sua própria imoralidade. Não é à toa que isso acontece com o apóstolo Pedro, logo à frente, aí, quando ele vai juntar com os judeus, com os irmãos, para comer carne de porco. E aí chega o apóstolo Paulo, ele quer esconder aquilo, quer viver uma hipocrisia. Partido conservador do apóstolo Pedrão. E tinha um outro partido, um quarto partido ali, que eles diziam que eles eram do partido de Jesus Cristo. Eles eram, os outros não. Eles eram santos, os outros não. Eles eram certos, os outros não. Eles iam para o céu, os outros não. E eu estou falando de gente que estava vivendo a mesma comunidade. O apóstolo Paulo está tratando disso. Então, o que vai solucionar esse problema interno? É entender que a minha santidade ela é comunitária. Deus me separou para o outro também. Deus me separou para se importar com o outro. E quando eu não me importo, e pelo contrário, eu costumo às vezes apontar para o erro do outro, a falha do outro, ou a característica diferente do outro. E aqui vale um parênteses, nós somos tão intolerantes, irmãos, que nós estamos perdendo a sensibilidade de entender o que é ser diferente e o que é estar errado. E muitas vezes nós estamos atacando os nossos irmãos, dizendo que os nossos irmãos estão errando, quando na verdade eles simplesmente são diferentes. Mas nós estamos tão adoecidos nisso que muitas vezes nós estamos indo para este caminho. E quando nós tomamos esse caminho de falar para um do problema do outro, que deveria ser tratado com o outro, nós estamos rasgando a igreja. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão rasgando a igreja quando vocês não entendem que vocês foram separados para cuidar uns dos outros. E o terceiro chamado é o chamado à santidade que nós vivemos para a glória de Deus. Eu fui separado para ser um instrumento da glória de Deus. Eu não fui separado para me misturar a ponto de ser confundido com quem vive por aí e não tem noção do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Eu fui chamado para viver a glória de Deus. Então, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, para reorientar o povo que estava perdido, ele fala sobre santidade. No capítulo 2, nós conversamos aqui sobre essa questão de que Deus não nos chamou para a imoralidade e que Ele está empenhado em tratar quem nós somos.
E nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós não somos as nossas preferências. Nós somos aquilo que o nosso Criador desenhou e estabeleceu na sua eternidade para o seu bom propósito. E aqui o pastor Digo nos conduziu em um tempo de reflexão acerca da nossa identidade em Jesus. E como encontrar em Jesus quem nós somos, estabelece para nós um padrão e nos dá a graça de compreender aquilo que nós devemos fazer ou não fazer. No terceiro capítulo, nós conversamos domingo passado sobre os deveres matrimoniais. Nós falamos acerca do casamento, nós conversamos também sobre a cultura que nos envolve, uma cultura que é muitas vezes contra a relação matrimonial. Então, domingo passado, nós falamos sobre matrimônio e falamos sobre celibato. De manhã, alguns irmãos me perguntaram: pastor, o senhor estava com raiva? Irmãos, eu não estava com raiva. Na verdade, quando eu saí aqui daquela sala, fiquei ali nessa salinha aqui, eu fiquei assim: meu pai, como é que eu vou descer para olhar para a cara dos irmãos depois do que foi conversado aqui em cima, né? E outros disseram assim: pastor, como é que você teve a coragem de falar tudo aquilo que você falou? Eu falei: irmãos, eu nem sei se a palavra era coragem, né? Porque algumas coisas eu estava falando e pensando aqui: o que você está falando? Por que você está falando isso, né? Mas, com muita tranquilidade, eu sei da minha responsabilidade, do meu papel, de poder expor o texto da palavra de Deus. E eu até brinquei: rapaz, quem estava visitando a ponte domingo passado, acho que não volta mais, né? Mas isso não está no meu controle, está no controle do Senhor. Mas nós também começamos numa reflexão muito oportuna no domingo passado. Eu acho que esse é o tom que deve nos ajudar a mergulhar em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo estava toda hora relembrando a este povo que eles não deveriam dar a qualificação, eles não deveriam se comprometer ou comprometer aquilo que eles ouviam pelas emoções que eram despertadas enquanto eles estavam ouvindo o que ouviam. Porque a igreja em Corinto era uma igreja que estava permeada pelos sofismas gregos. Era do tipo assim: olha, se aquela pessoa, ela foi capaz de ativar na minha vida, no meu coração, emoção, se eu chorei, se eu fiquei arrepiado, se eu comecei a rir, se aquela pessoa conseguiu mexer com o meu emocional, aquilo é de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo está combatendo essa forma de pensar, essa admiração desequilibrada dos sofismas. Pessoas que nutrem uma admiração pelo mensageiro a tal ponto que elas descredibilizam a mensagem. Não importa o que essa pessoa está me dizendo, eu tenho tanta admiração pela pessoa que o que ela falar, está tudo certo. Não importa o que aquela pessoa está me dizendo, porque o que ela me disse, aquilo me tocou profundamente, aquilo despertou emoções em mim, aquilo me fez chorar. Então, se me fez chorar, é de Deus para a minha vida. Quando nós incorremos por esse caminho, nós estamos num caminho muito perigoso, irmãos. Porque existem sim palavras que são confrontadoras. Existem sim palavras que nos colocam num lugar de desconforto. Existem palavras que elas nos acalmam, que elas nos animam, mas existem palavras, meus irmãos, que elas vão nos chacoalhar. E a nossa credibilidade a uma palavra de Deus não pode ser creditada à forma, ao jeito ou à capacidade do seu mensageiro. Ela precisa ser creditada primeiramente se ela está pautada e respaldada no livro sagrado. Aí sim ela tem credibilidade. Se o que está sendo dito é palavra de Deus e está aqui, tem credibilidade. E se porventura nós venhamos a olhar e tentar discernir, confiaremos ou não em quem prega, que este critério não seja um critério baseado na habilidade de falar, mas seja um critério avaliado e pautado na integridade de quem fala. Quem está falando aquilo?
Quem dá respaldo a esta pessoa? 1 Timóteo capítulo 3 nos lembra disso. Aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a comunidade de Deus. Nos cursos de novos membros, a primeira aula é uma aula de apresentação, e eu costumo sempre repetir isso, não só para eles, mas para mim também. Não importa o seminário teológico que eu fiz, não importa a minha experiência ministerial, não importa o meu pedigree, não importa quem foram os meus pastores, embora foram pastores de Deus, totalmente capacitados, não importa a minha carreira, o que me valida pastorear esta comunidade é ter uma esposa que diz: o que este homem vive lá é a mesma coisa que ele vive aqui. O que me dá autoridade de pastorear esta comunidade é um conselho de homens e mulheres de Deus com caminhada, experientes, de boa reputação, que olham para a minha vida e diz: este homem tem respaldo para pastorear a comunidade de Deus. Não é a minha capacidade de falar. Não é a minha competência de liderar, não é a minha competência de ser um administrador, não é a competência, mas é o caráter. Então nós aqui em 1 Coríntios estamos sendo chamados pelo apóstolo Paulo a dar um passo de maturidade e a compreender que muitas vezes a mensagem, ela vai vir e vai mexer conosco, mas ela não vai mexer segundo as nossas expectativas. E nós devemos entregar crédito ou confiar em pessoas que têm um caráter, que têm um testemunho. E não simplesmente dizer assim: eu admiro tanto aquela pessoa. Por quê? Não, porque ela faz piada muito boa. Não, porque ela fala de um jeito que faz o povo chorar. Não, porque ela se veste de um jeito, ela anda de um jeito, ela se comporta de um jeito que as pessoas ficam em paz quando estão na presença dessa pessoa. Irmãos, não vamos caminhar por esse caminho, porque esse é um caminho tortuoso e perigoso. Dito tudo isto, quero convidar você a abrir a palavra comigo em 1 Coríntios capítulo 8. Primeira Coríntios capítulo 8. Vamos ler juntos. Amém, irmãos? Vocês estão tristes hoje, é? O irmão domingo passado falou assim: pastor, se eu for bater na gente, avisa para a gente vir de capacete. Misericórdia. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 nos diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos, desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto,
se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Vamos orar? Pai, nessa manhã, a minha oração é que o teu doce Espírito fale aos nossos corações, fale ao meu coração, e que esta palavra que foi entregue aos coríntios seja uma palavra entregue a nós, que a nossa consciência e o nosso coração possa se alinhar à sua vontade, à medida que nós estamos aqui reunidos, conversando acerca da tua palavra. A tua palavra nos diz que onde 2 ou mais estiverem, ali Jesus está. E é na consciência de que o Senhor está no nosso meio, que nós queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Essa é a nossa oração e a ponte diz: amém. Eu quero trabalhar com vocês 4 Cs nessa mensagem, se você gosta de anotar aí. Nós vamos falar de 4 Cs aqui. O primeiro e o segundo C tem a ver com o cenário e comportamento. Cenário e comportamento. O terceiro C tem a ver com o conhecimento. E o quarto C tem a ver com consciência. Quando nós olhamos para esses primeiros versos de 1 Coríntios capítulo 8, nós vamos olhar o apóstolo Paulo tratando de cenário, comportamento, conhecimento e consciência. Cenário, comportamento, conhecimento e consciência. Aqui estava acontecendo um problema inerente a um cenário e a um comportamento. Qual era o cenário? O cenário era que Corinto não tinha somente a deusa Afrodite e o deus Apolo. Haviam inúmeros deuses em Corinto. E a prática da adoração a esses deuses, a idolatria, ela pedia sacrifício de animais. E não era um animal qualquer, era o melhor animal que aquela pessoa poderia ter para oferecer em sacrifício. Naquela época, irmãos, não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha isopor, não tinha cooler, não tinha freezer. Então você começa a imaginar que havia uma cidade onde as pessoas elas estavam constantemente sacrificando animais, e quando sacrificavam animais para oferecerem aos seus deuses pagãos, esse sacrifício ele tinha um destino. O primeiro destino era uma parte que era consumida no sacrifício. O segundo destino era que parte dessa carne era para o sustento dos sacerdotes daquelas religiões. O terceiro destino do sacrifício, aquele que prestou o sacrifício, levava para si parte do sacrifício oferecido. Então nós tínhamos ali inúmeras pessoas que estavam constantemente matando e sacrificando animais, e parte disso era consumido no sacrifício, mas parte disso era entregue a um sacerdote, parte disso ficava com aquele que fez o sacrifício. Você imagina no final de um dia, quantos quilos de carne um sacerdote teria? Diante de uma civilização que não tinha uma cultura muito boa de armazenamento, o que acontecia então com essas carnes que eram oferecidas e não eram consumidas no sacrifício? Geralmente acontecia muito churrasco no templo, toda hora a carne estava sendo preparada e estava acontecendo ali um churrasquinho no templo. E também essa carne que não era consumida no seio daquela família, ela era levada para o mercado para ser vendida. Então, no mercado em Corinto, você poderia comprar em uma promoção uma carne tipo A por um preço de carne C. Por quê? Porque a promoção era assim, filé mignon, não a R$ 69,00 o quilo, mas a R$ 29,00 o quilo, e aí tinha lá aquela letra miúda, carne consagrada a deuses pagãos. Asterisco, aquela letra miúda. Por isso era tão barato. Então esse era o cenário de Corinto. Um cenário onde as carnes que eram oferecidas em sacrifício a deuses pagãos eram consumidas pelas pessoas, tanto nos mercados, como no templo, como na casa das pessoas. Aqui está o cenário. O problema desse cenário, a adoração aos ídolos era uma questão entranhada na cultura dos coríntios. Então, tudo que os corintianos faziam tinha a ver com adoração aos deuses pagãos. Não era fácil, então, desassociar
a rotina da vida das religiões pagãs. Qualquer momento, imagina, foi convidado para um churrasco na casa do seu amigo, e você está lá feliz e tal. O que tem aí na churrasqueira? Não, isso aqui tem linguiça, aqui tem picanha. Aí você começa a se animar. Poxa, Deus me ama, Deus me abençoou. Me trouxe para casa desse meu amigo para confraternizar e fazer um churrasco com ele. Olha que coisa neutra. Mas aí, de repente, o seu amigo tira aquela picanha do espeto, ele coloca no meio da mesa, você saliva, pega o prato, coloca perto da picanha, e enquanto ele está fatiando aquela picanha, ele começa a dizer assim: Deus do Machado 83, das trevas do Beuzebu, esta carne é para a sua glória, e vai cair no seu prato. E aí, irmãos, o que a gente faz? Qualquer momento corriqueiro, na cultura dos coríntios, virava um culto pagão. Qualquer churrasquinho despretensioso na casa de uma pessoa que te convidou, ali poderia começar a acontecer um culto pagão entre a churrasqueira e a mesa. Não era fácil desassociar a rotina da religião pagã. Os lugares onde se consumia carne sacrificada eram lugares que requeriam muita cautela. A churrascaria da época era no templo pagão. As pessoas elas ficavam no templo, ao redor do templo, comendo carne oferecida em sacrifício. Na casa dos amigos era muito comum praticarem enquanto comiam rituais de idolatria. E nos mercados públicos, toda hora os vendedores dizem assim: olha, esse filé aqui está R$80, mas esse aqui, que é melhor do que aquele, está só 20. E esse aqui, olha, ele ainda vem com uma entidade encarnada nele. Você compra a carne e ganha um espírito maligno de brinde. Olha só a promoção. Compra esse. Então, o templo, a casa das pessoas, o mercado, tudo isso era regido por uma influência de idolatria. Além dos 4 partidos que nós vimos ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, né? O partido do Paulo, do Pedro, o partido do Apolo e o partido de Jesus, diante desse cenário, a igreja agora também se racha em 2 grandes grupos. E é o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui quando ele diz: os fortes e os fracos. Dentro da igreja haviam 2 grandes grupos, cismados um com o outro, rasgados, separados. O grupo dos abstinentes, o grupo que olhava para essa cultura e dizia assim: irmãos, a solução é comer rabanete, chuchu, beterraba. A solução, irmãos, está lá. É o jejum do irmão Daniel, irmãos. Vamos só comer verdura. E tinha um outro grupo, que era considerado o grupo dos fortes, que era um grupo que olhava e dizia assim: esse povo de cabeça fraca, eles não entendem que a gente serve um só Senhor. Eles não estão entendendo que é impossível consagrar uma picanha ao Deus das trevas, porque antes dessa picanha existir no mundo real, na eternidade, essa picanha já era do Criador. Não tem como, só tem um Deus. E havia então uma tensão entre esses 2 grupos que o apóstolo Paulo vai chamar de os fortes e os fracos. E aqui nós começamos então a nos envolver numa trama. Até onde vai a nossa liberdade? Até onde vai o meu entendimento diante de uma situação tão delicada como essa? Será que eu, aqui no Brasil em 2024, será que se eu estou andando por uma trilha ecológica e eu me deparo com a interseção de 2 caminhos que as pessoas dizem que chama-se encruzilhada. E nessa encruzilhada eu me deparo com uma manifestação folclórica, uma manifestação de uma religião de matriz africana, né? Aquilo que nós chamamos de trabalho, né? Uma galinha preta, 1 litro de cachaça ali, uma farofa. Eu me deparo com aquilo e eu estou com fome. Será que eu posso comer aquilo ou não? Qual é o limite daquilo que é moral e imoral? Qual o limite daquilo que eu sou livre para fazer ou livre para não fazer?
Qual é o limite da minha vida que deve ser regida sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? O princípio que deve reger a nossa liberdade é este que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 14, verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus acolheu a todos. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar acerca da nossa liberdade cristã? Presta atenção nisso. Você é livre e a sua liberdade não pode ser convertida em uma dinâmica onde você está julgando o seu irmão. Você não foi chamado para ser fiscal da vida alheia. Eu me lembro uma vez que eu participei de um encontro, e até hoje isso é meio difícil para mim falar. Eu participei de um encontro de pastores, e parte desse grupo era um grupo de pastores de uma igreja em Cuba. E aí nós estávamos numa roda à noite, e aí os pastores tudo conversando e tudo e tal, e não sei o quê. E eu tinha percebido que um dos pastores cubanos, quando ele chegou lá, a luz estava acesa assim, né? Eu olhei no bolso dele assim, tinha um negócio assim no bolso dele, e eu falei, que celular estranho, formato estranho. Falei, rapaz, o que esse cara está segurando esse bolso aí? Coisa estranha, né? Aí o pessoal começou a conversar naquela roda e tal, não sei o quê. Daqui a pouco esse pastor de Cuba enfia a mão no bolso. Irmãos, ele tira um charuto desse tamanho. Aí a minha fé começa a ficar abalada aqui, né? E ele olhou para os irmãos e disse, tem puertas, tem puertas, tem puertas, tem puertas. E eu, porta? Essa é a porta do inferno, meu irmão. Se você acender esse negócio aí, perguntando se alguém se importava ali, né? E aí eu acho que uns, porque são evoluídos, né, disseram não, né? E outros mais medíocres que nem eu, disse não, assim, só para não ser o cara chato, né? Mas a minha fé foi abalada. E foi abalada por quê? A princípio, irmãos, ela foi abalada porque eu não concordo com esse tipo de prática. Eu não acho isso coerente para aquele que está vivendo uma santidade pessoal, comunitária e para a glória de Deus. Mas aí, gente, eu cavei um pouquinho mais. E eu comecei a perceber que parte do meu incômodo tinha a ver com uma presunção de que eu era mais santo do que aquele irmão, pelo simples fato de eu não estar portando um charuto. E será que isso de fato é a medida? Será que de fato este é o meu papel? Consolidar ou decretar o tamanho da fé, ou da obediência, ou da devoção de alguém, porque essa pessoa tem um comportamento que diante da minha cultura pode ser uma coisa totalmente estranha. Mas eu não sei da cultura do irmão. E nem estou querendo agora dizer que ele está certo ou que está errado. Eu estou querendo dizer que a minha postura se torna incoerente frente à minha liberdade quando eu me torno um fiscal da vida alheia. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você fala, isso aqui você não fala. Você pode fazer isso, você não. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não fomos chamados à liberdade para isso. Não adianta muita coisa boa quando nós temos uma boa teologia, uma teologia certa, mas nós temos uma atitude completamente errada. Quando aquele homem tirou um charuto do bolso, meu amigo, eu tinha esboço. Eu tinha a pregação pronta, engavetada no bolso, maior do que o charuto desse irmão, para convencer o irmão de que ele estava errado. Mas perceba, muitas vezes nós temos uma teologia certa e nós somos pedra de tropeço para as pessoas, porque nós temos as atitudes erradas. Muitas vezes você tem a teologia certa, mas você é pedra de tropeço, porque você tem a atitude errada. E então, o que fazer com essa tal liberdade? Se eu não sou fiscal da vida alheia, o que eu devo fazer? Como eu devo me importar com o meu irmão? Como eu devo prezar e zelar pelo meu irmão? Aí o apóstolo Paulo nos ajuda, e nós já estamos falando agora de comportamento. Falamos de cenário, e agora estamos falando de comportamento.
A nossa ética deve ser governada pelo amor e não pelo conhecimento. Quem governa a minha ética é o amor e não o convencimento. Eu não estou falando que quando você vê um irmão caminhando para um lugar que você acha que aquele lugar é um lugar de erro, eu não estou falando que porque você não é fiscal da vida alheia, você tem que lavar as suas mãos. Eu estou dizendo que a forma de você alcançar esse irmão não é pelo viés do que você sabe, mas é pela motivação responsável de quem ama. Porque eu amo você, eu vou me importar, a gente vai conversar, eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso me aproximar, porque eu vivo sobre a ética do amor diante de um irmão que está escorregando ou cometendo alguma coisa que pode ser escandalosa. O que chega primeiro não é o que eu conheço, o que chega primeiro é o meu compromisso de amar este irmão, segundo o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, verso 12. Se a sua atitude provoca ou escandaliza o seu irmão, você está pecando contra ele. Diante da ética cristã, que é pautada não no que se conhece, mas é pautada no amor, muitas vezes nós vamos precisar abrir mão do nosso direito, porque a vida do meu irmão é mais importante do que o meu direito. E me fala que eu estou ansioso. Você está se referindo ao quê? Você estava dizendo que esse irmão era o irmão forte e você era o irmão fraco? Você estava dizendo que você era o irmão forte, ele era o irmão fraco? E o que aconteceu depois que ele falou tem portas? Ninguém falou nada e o irmão acendeu o charuto. E pensa no negócio fedido. E aí que as minhas entranhas começaram a se revirar aqui, dizendo, sai do meio desse povo, olha com que tipo de gente você está sentando, isso aqui é uma loucura, vai embora, vai descansar, não anda perto. Todas essas vozes estavam sendo vozes que vinham daquilo que eu conhecia. O que eu precisei fazer, irmãos? A ética cristã me leva a me mover não pelo que eu conheço, mas me leva a me mover por amor. Aí eu vi que no hotel onde a gente estava, tinha uma plaquinha assim dentro do restaurante, bem bonita, uma placa branca com um círculo vermelho, um rasgo vermelho e um cigarro assim, proibido fumar. Aí eu disse, esse irmão vai tomar café da manhã e ele não vai acender esse negócio no café da manhã. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um café da manhã com esse irmão. E eu vou conversar com ele, eu vou tentar entender, eu vou até falar para ele o que eu senti, eu vou demonstrar o meu coração e eu vou ouvir. Abrir mão do direito de dizer, não me importo, me deu a possibilidade de sentar com esse irmão e tomar um café da manhã com esse irmão. E aí, como vocês são tudo curioso, né, assim, tudo fofoqueiro, vocês estão tudo assim, ai, o que aconteceu nesse café? Né? E porque todo mundo aqui é partidário, tem uns dizendo assim, pô, seria massa só se o pastor acendesse um charutão e fumasse com o cara. Aí tem outros que estão dizendo assim, vai lá, pastor, conta que você convenceu ele a não fumar charuto, e ele chorou e destruiu o charuto na sua... A gente é assim, né? Irmãos, deixa eu te dizer, ele foi me contando o testemunho dele, aquilo foi tão profundo na minha vida que a gente nem conversou do charuto, vocês acreditam nisso? Depois eu vi ele na praia acendendo outro charuto, aí eu orei e falei, Senhor, Pai, que esse homem um dia largue esse negócio para a Tua glória, mas se esse negócio não tiver problema, Deus, deixa ele durar uns 200 anos com esse charuto na boca, porque esse cara é uma bênção, meu irmão. Abençoa a minha vida. E se eu tivesse ficado olhando para o charuto, talvez eu teria perdido a oportunidade de abençoar e ser abençoado. Naquele momento eu precisei abrir mão de um direito, porque a vida do meu irmão era mais importante. E que se eu simplesmente me retirasse daquela roda, nunca mais voltasse, ou deixasse de estabelecer uma ponte com o meu irmão por causa de um charuto, eu estaria perdendo o que há de mais importante,
que não é o conhecimento, mas é a comunhão. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui não é uma pregação para incentivar você a uma prática tabagista. Isso não é uma pregação de liberalidade cristã. Isso é uma pregação que nos ensina a olhar para as pessoas e compreender que nós somos irmãos das pessoas. Nós não somos irmãos das pautas dessas pessoas. Nós não somos irmãos dos partidos políticos das pessoas. Nós somos irmãos das pessoas. Paulo, então, trata o nosso comportamento. O comportamento maduro não é aquele que defende os seus direitos, mas é que é capaz, em nome do amor e da comunhão, abrir mão. Eu não queria estar na roda, não queria estar sentindo o cheiro do charutão, mas eu preciso, em nome de Jesus, estar aqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de amor. Aí partimos para o ponto do conhecimento. Capítulo 8, verso 7. Paulo, ele se identifica. Ele diz, olha, entre os fracos e os fortes, eu estou me vendo do lado dos fortes. Eu acredito que uma carne que foi consagrada a qualquer Deus de D minúsculo, não pode ser consagrada a este Deus, porque já pertence ao Deus Criador de todas as coisas. Então, em relação à atitude, à teologia, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou forte. Mas em relação à atitude, Paulo discorda. E ele vai nos dar agora alguns alertas sobre o conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento de um cristão precisa estar sendo acompanhado e dirigido pelo amor. Não há como nós estabelecermos uma teologia sem termos compromisso com o amor. Malditos são aqueles que usam da teologia para romper a nossa unidade. Malditos são aqueles que usam da teologia para dizer, você tem qual raiz sobre soteriologia? Você é calvinista ou você é arminianista? Malditos são esses que usam da teologia para promover e provocar divisão no nosso meio. Porque a boa teologia precisa ser acompanhada do amor. E em assuntos dos quais nós não temos como concordar, existe uma linda oportunidade do Espírito Santo de Deus de estarmos unidos. Porque no reino de Deus, aquilo que é diferença não subtrai, aquilo que é diferença acrescenta. É por isso que você casou com alguém que é totalmente diferente de você. É porque Deus queria te despedaçar? Não, é porque Deus queria acrescentar. E você crescerá à medida do momento que você consegue aceitar as diferenças e amar as pessoas a despeito das diferenças. O falso conhecimento. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Não há maturidade sem conhecimento. Mas é possível a pessoa ter conhecimento e não ser madura. Há pessoas que sabem muito, mas elas não amam. Elas conhecem muito, mas elas não vivem aquilo que conhecem. É possível você ser um doutor e conhecer muito a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. Pessoas que são ricas em conhecimento, mas são pobres em piedade. Malditos são esses que usam do conhecer para comprometer a unidade. Então a primeira coisa, o falso conhecimento. A segunda coisa, o conhecimento sem amor incha as pessoas de vaidade. Quando você é dotado dessa vaidade, porque você conhece, já li a Bíblia toda 38 vezes no ano. Eu tenho um comentário bíblico de não sei o quê. O meu diploma teológico foi assinado por não sei quem. Eu faço seminário tal. Eu sou discípulo do fulano de tal. Eu bebo do ciclano de tal. Eu bebo desse fulano. Nós somos iludidos, achando que somos donos da verdade. Quando você é envaecido pelo conhecimento e você desassocia o amor da vida cristã, o resultado é que você vai desprezar as pessoas. O resultado é que você não vai ser capaz de dialogar com ninguém, porque você se torna alguém completamente arrogante.
O que o verdadeiro conhecimento da parte de Deus deve produzir no nosso meio? Presta atenção nisso. Humildade. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses. Não sei se vocês se lembram desse verso. Uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para as coisas que estão adiante. Lembra desse versículo? Aí a gente tem uma cabecinha meia torta. O que a gente pensa? O que eu deixo para trás? Você pensa na ilustração de você correndo lindamente. Uma coisa eu faço, vou deixando tudo para trás. Aí você pensa assim, os boletos para trás, os problemas para trás, as pessoas chatas para trás, os meus defeitos para trás, os meus pecados para trás, e você vai correndo. Quando o apóstolo Paulo fala, uma coisa eu faço, eu vou deixando para trás, sabe o que ele está falando, gente? A minha influência para trás, a minha arrogância para trás, a minha vaidade para trás, o meu conhecimento bíblico para trás, o respeito que as pessoas me dão porque eu sou um apóstolo para trás, os meus 35 anos de fé para trás, o título pastor, líder, apóstolo para trás. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que quem é maduro na fé deixa a presunção de que sabe de tudo para trás e vive todo dia como se não tivesse ainda aprendido tudo. Quem é maduro pensa assim: tem muito a aprender, tem muito a conhecer, eu tenho muito a ser ensinado. O verdadeiro conhecimento da parte de Deus traz a nós humildade, porque ele vem acompanhado do amor. O conhecimento regido pelo amor e não pelo ego, ele agrega pessoas e não distancia pessoas. Ele não cria partidos. Eu só ando com quem é calvinista, eu só ando com quem é pentecostal, eu só ando com quem é arminianista, eu só ando com quem assiste Augusto Nicodemos no YouTube. Conhecimento regido pelo amor nos faz andar com pessoas que pensam diferente. Conhecimento regido por amor agrega pessoas, porque esse conhecimento está nos ajudando a matar o nosso ego. Conhecimento regido pelo amor gera aproximação e não julgamento. E por fim, o apóstolo Paulo vai falar agora, não mais de comportamento, mas de consciência. E o que é consciência? Dos versos 7 ao verso 13. Consciência é o tribunal que Deus colocou dentro de nós para termos a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todos nós temos consciência. E o que é a consciência? É o tribunal de Deus sobre as nossas vidas. Não é você ser o tribunal de Deus sobre a vida do seu irmão, certo? Paulo diz que alguns cristãos em Corinto tinham a consciência fraca. E esse é um tópico importante para conversar com a comunidade. Os que têm fraqueza de consciência, quem são esses que o apóstolo Paulo diz? Dois grupos. O primeiro, são novos na fé. E porque são novos na fé, têm uma consciência fraca. Mas existe um outro grupo, irmãos, esse grupo é que faz o cabelo do pastor cair, ficar branco. É o grupo daqueles que estão na comunidade, mas nunca cresceram espiritualmente. Será que você está em um desses grupos? O apóstolo Paulo nos ajuda a fazer um autoexame sobre isso. Uma consciência fraca, segundo 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, uma consciência fraca, ela é facilmente contaminada. Você quer saber se você tem uma consciência fraca ou forte? Você estava aqui convicto, andando para cá. Ó. Alguém chegou do seu lado e disse assim, está andando no caminho errado. Você rapidamente se deixa contaminar. Vai na onda da viagem da maionese das outras pessoas.
Tem gente que não faz parte da comunidade, que não sabe o que a comunidade passa, que não sabe quais são os desafios, e você está aqui dentro, você está vivendo, você está acompanhando, você conhece. Aí alguém que está vindo de fora diz assim: eu não acho que essa parede é preta, eu acho que essa parede é cinza. E você que tem a sua convicção que a parede é cinza, porque a sua mente é fraca, você começa a dizer: é mesmo. Segundo aspecto de uma consciência fraca, 1 Coríntios 8,12, ela é golpeada. Ou seja, você não tem critério para aquilo que você ouve. Você não tem discernimento. Rapidamente a sua mente ela é acessada e você muda rapidamente. A terceira característica de uma mente facilmente, uma consciência fraca, facilmente ela é escandalizada. 1 Coríntios 8, 12 e 13. Discernindo então as práticas e as circunstâncias. Quanto ao comer a carne, o que o apóstolo Paulo diz, isso aqui se aplica para muita coisa na nossa vida, irmãos. O que ele diz? Quem tem uma boa consciência, não saia investigando a procedência de tudo. Tem uns irmãos, amém, irmãos? Nós temos que ser esse povo que aguarda ansiosamente a volta de Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. Mas nós não somos esse povo que diz assim: ixi, aqui tem 6 luzes acesas, ali tem 2, 6 mais 2 dá 8, 8 meses, 8 meses Jesus vai voltar, gente. Deus está falando comigo, não é assim. Irmão, tem que tomar cuidado com a roupa que a gente veste, porque essa roupa pode ser consagrada. Aí vamos investigar a marca tal, vem da onde, o fio, qual é o fio, quem fez a costura, e esse botão, comprou aonde? O apóstolo Paulo está dizendo assim: mente fraca. Para de ser essa pessoa que fica encontrando conspiração em tudo. Para de ser essa pessoa que fica olhando e diz assim: está vendo? Ó, se você virar ao contrário, de trás para frente, de cabeça para baixo, em japonês, o que está escrito aí vai virar o nome de um demônio. Para com isso. Você está perdendo tempo, meu irmão. Você está perdendo tempo, minha irmã. Para de ficar olhando a procedência de tudo que você compra no supermercado. Isso é uma tolice. Você vai ficar perturbado com isso, vai ficar perturbando os outros. Porém, olha só, aí o apóstolo Paulo diz: ser exagerado nessa prudência é tolice. Porém, você ir no templo pagão, você comer a carne sacrificada, olhando para um ídolo, no meio de uma festa pagã, irmão, aí já é longe demais, irmão. Tome cuidado, abstenham-se disso. Uma pessoa que na época do meu casamento me perguntou: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No seu casamento, vai tocar a música do mundo? Eu firmemente disse para ele: sim. Ele arregalou os olhos, se escandalizou. E aí eu falei: mas meu irmão, se você tiver uma música de Marte num pendrive, se você souber quais são as top 5 que estão tocando na lua, me diga aí que a gente toca também. Tudo tem que ter equilíbrio e prudência. O uso abusivo da nossa liberdade nos levará de volta ao cativeiro. Muito cuidado. É o exemplo do alcoolista que encontrou Jesus e diz: eu sou livre. Você é livre, meu irmão, mas você não é livre para entrar num boteco no final do expediente. Um alcoolista não é livre para poder dormir com uma garrafa de bebida alcoólica em casa. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 22, olha o que o apóstolo Paulo faz. Embora ele concorde, esse ídolo é de barro, é vazio, esse ídolo não é um Deus. Agora ele está dizendo: tome muito cuidado, porque ir num templo de adoração, participar de uma adoração, estar com gente que adora isso, você está partilhando do cálice dos demônios. É o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 10. O ídolo é de barro, mas ele carrega atrás de si uma entidade espiritual. Aqui, irmãos, aonde é o limite da nossa liberdade? Guarde isso no seu coração. Paulo não está combatendo a prática.
Paulo está combatendo o envolvimento do nosso coração enquanto nós estamos praticando o que nós estamos praticando. Pastor, será que eu posso ir num show de música secular? Isso é certo ou errado? Do ponto de vista da prática, nós não temos como dizer de cara, a depender do qual é o show, nós não temos como dizer qual é certo ou o que é errado. Por isso nós precisamos voltar para o envolvimento que isso nos traz no coração. Quais são os princípios, os valores? Quem eu estou me tornando a partir do momento que eu estou participando do que eu estou participando? Nós vivemos num mundo que é abençoado por uma graça comum. Existem homens e mulheres que não são convertidos a Jesus, mas que têm um dom e escrevem música boa, e tocam música boa. E aí, nós temos que nos abster disso? Não, talvez você pode com a sua esposa jantar, ouvir uma boa música que não seja cantor cristão. Mas tenha discernimento, qual é o envolvimento do seu coração diante destas coisas. Paulo não está falando acerca somente da prática, ele está tentando trabalhar o envolvimento do nosso coração frente à idolatria. Ir ao cinema é algo amoral. Pastor, ir para o cinema está certo ou está errado? Não dá para dizer está certo ou está errado. Mas ir para um cinema consumir filme de conteúdo imoral e pornográfico, isso é imoral, irmãos. Porque isso nos envolve. Pastor, bebida alcoólica, e aí? É certo ou errado? Ingerir bebida alcoólica é amoral. Mas o envolvimento que nos leva à embriaguez e à dependência do álcool, a dependência do álcool para estarmos satisfeitos, felizes, ou para conseguirmos nos conectar com outras pessoas, isso é imoral. Ir ao estádio, pastor, torcer pro Vozão e pro Lion, está certo ou está errado? É amoral. Você pode ir no Castelão, botar sua camiseta, faixa na cabeça, levar seus amigos, seus filhos. Você pode ser sócio torcedor. Está certo ou está errado? É amoral. Agora você entrar no ambiente e você ser violento, e você usar de um vocabulário torpe, isso é imoral. Você cantar ao seu time de futebol com todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, isso é imoral. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse capítulo 8? Não olhe somente para a prática. Junte o conhecimento e o amor. E discirna como o que você está praticando lhe envolve em uma prática de idolatria. Conclusões práticas. A liberdade cristã deve ser regida pelo conhecimento e pelo amor. Do contrário, será tropeço. Se você amar demais e não conhecer, você será pedra de tropeço. Se você conhecer demais e amar de menos, você será pedra de tropeço. Segunda conclusão prática que o apóstolo Paulo nos entrega: olhe para os seus irmãos na consciência de que Cristo morreu por eles também. Pastor, aquele irmão, ele foi na urna eletrônica e em vez de apertar o meu número, o desgraça apertou o número errado. Cristo morreu por ele também. Porque do contrário, se nós não tivermos a consciência de que Cristo morreu pelos nossos irmãos, já já nós vamos querer matá-los. Já já a intenção vai ser matar. E quando eu digo matar, não é matar física não, gente. Em nome de Jesus, não é isso não. Mas você mata do WhatsApp, você mata do Instagram, você mata da agenda, você mata de querer conversar, de querer ouvir, de querer conviver. Especialmente os irmãozinhos que pensam diferente de você. Quando pecamos contra um irmão, estamos pecando contra o próprio Senhor. Cuide para não escandalizar os de consciência mais fraca. Se você é maduro na fé,
uma evidência da sua maturidade. Você não usa da sua liberdade para se esbanjar. Olha aqui o que eu posso fazer. Eu posso fumar charuto. Eu posso beber isso aqui. Não, não, não. Você cuida daqueles que têm consciência fraca. E última regra prática que o apóstolo Paulo nos ensina acerca desse assunto tão polêmico e temático, que a nossa lei áurea, lei magna, lei máxima, seja 1 Coríntios 10, 31. Pastor, eu posso então, não entendi nada dessa mensagem. Primeiro, não estou dizendo para você fumar charuto, amém? Não estou dizendo isso. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se você consegue ir num ambiente, escutar uma música secular, que não seja o cantor cristão, e no seu coração você está em paz, dizendo: Senhor, eu estou aqui, porque eu consigo fazer isso, viver isso, para a tua glória, amém. A nossa liberdade deve ser demarcada por este valor. Em tudo que vocês fizerem, façam como se fizessem para o Senhor. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória dele. Amém, irmãos?